Olá, olha, lidar com comportamentos como agressão ou até autolesão em crianças com transtorno do espectro autista, ou TEA, pode ser um desafio enorme para as famílias, né? A gente sabe que a análise do comportamento aplicada, a ABA, é meio que o padrão ouro para ajudar nisso. Mas, claro, sempre surgem novas ideias, novas abordagens. Uma que tem chamado a atenção é o tratamento baseado em habilidades, o SBT. Ele apareceu mais forte na última década, prometendo ser seguro, eficiente. E eficaz, né? Esse é o ponto. Exato. Para entender melhor, a gente deu uma olhada numa revisão científica bem recente da Research in Autism Spectrum Disorders. Ela juntou dados de 21 estudos sobre o SBT, com 87 participantes, publicados ali entre 2014 e 2023. Então, a nossa missão aqui é destrinchar o que essa revisão conta pra gente sobre o SBT. Vamos lá. Para começar, o que é exatamente esse tal de SBT? Não é algo que surgiu do nada, né? Pelo que eu entendi, ele combina coisas que já existiam. Exatamente. Ele não é uma invenção do zero. Ele pega vários procedimentos comportamentais que já são conhecidos e meio que empacota de um jeito estruturado. A gente está falando de coisas como o treinamento de comunicação funcional, que é o FCT, ensinar a criança a tolerar certas situações e também estratégias para generalização, para que funcione em vários lugares. Certo. E, normalmente, o processo começa com uma investigação bem a fundo para entender o porquê do comportamento desafiador, qual a função dele para a criança. Para isso, usam avaliações mais estruturadas, tipo a Avaliação Funcional Prática, a PFA, e uma análise chamada ISCA. O objetivo é sacar se a criança faz aquilo para chamar atenção, para fugir de uma tarefa, para conseguir um objeto, essas coisas. Entendi. E depois de entender a função, o SBT vai ensinando habilidades novas? É isso? Tipo, passo a passo? Isso. O foco é ensinar progressivamente. Primeiro, uma forma de comunicação funcional, que eles chamam de FCR. É basicamente ensinar a criança a pedir o que ela quer ou precisa de um jeito mais adequado. Ok. Depois, entra o ensino da tolerância. Ensinar a lidar quando o pedido não é atendido na hora ou quando recebe um não. Que é super importante no dia a dia, né? Fundamental. E, por último, trabalham o que chamam de comportamentos contextuais apropriados, os CABs, que na prática é ensinar a criança a largar um brinquedo quando pedem, fazer uma transição de uma atividade para outra sem ter uma crise, completar pequenas tarefas. Faz sentido. E tem um detalhe bem interessante no SBT que talvez explique um pouco por que ele tem ganhado espaço. É a atenção que se dá ao estado emocional da criança. Busca-se que ela esteja feliz, relaxada e engajada. Eles usam a sigla HRE para isso, antes de seguir adiante ou aumentar a dificuldade. HRE, feliz, relaxada e engajada. Gostei disso. Pois é. Tem gente que vê isso como uma prática mais informada sobre trauma, dentro da própria aba. Coloca o bem-estar emocional ali no centro do processo. Muito bom. E essa revisão que a gente analisou, ela mostrou para quem o SBT funcionou melhor. Qual o perfil dos participantes? Olha, o perfil foi majoritariamente de crianças, a maioria ali na faixa dos 3 aos 10 anos. E uma coisa que chamou a atenção é que a maioria eram meninos, tipo 80%. Bastante? Sim, o diagnóstico principal era TEA mesmo, mas tinha também participantes com TDAH, deficiência intelectual associada, E os comportamentos que eles queriam mudar. principalmente agressão, que apareceu em mais de 80% dos casos, mas também comportamentos disruptivos, tipo quebrar coisas e autolesão. Um ponto que eu achei bem positivo foi que o SBT foi aplicado em crianças com níveis de linguagem bem variados, desde crianças não verbais, que usavam gestos ou aqueles sistemas de comunicação alternativa, tipo PECs, Sei. até crianças que já falavam fluentemente. Isso mostra uma certa flexibilidade da abordagem, né? Com certeza. E outro dado interessante, em mais de 75% dos casos, aquela análise inicial, a IESCA, mostrou que o comportamento desafiador tinha múltiplas funções. Não era só uma coisa. Ah, tipo, a criança fazia birra para não fazer a tarefa e para ganhar o tablet ao mesmo tempo. Exatamente, tipo isso. E os resultados? Chegamos na parte que todo mundo quer saber. Funcionou? Pois é. Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. A revisão mostrou uma redução média nos comportamentos desafiadores de impressionantes 98,2%. Nossa, quase 100%. Quase 100%.
Isso nos participantes que tiveram os dados bem detalhados, né? A variação foi de 90% a 100% nesses casos. É um número muito expressivo, não dá para negar. Realmente, 98% é uau. E onde isso foi aplicado? Foi só em clínica e quem aplicou? Então, a maior parte foi sim em clínicas especializadas, quase 73%. Mas também teve aplicação em escolas e dentro de casa. E os aplicadores foram bem variados. Tinha desde estudantes de graduação e pós, até analistas do comportamento já certificados, os BCBAs, outros terapeutas e até pais e professores que foram treinados para isso. Legal ver os pais envolvidos. Sim. E um ponto atual, usaram telemedicina em alguns casos, uns 9%, principalmente com os pais aplicando e com crianças que já se comunicavam bem verbalmente. Interessante. E levou muito tempo? Qual foi a dose de tratamento, digamos assim? Olha, teve bastante variação nisso aí. A média de horas direto com o clínico foi perto de 27 horas, mas teve caso que levou só 4 horas e outros que passaram de 48 horas. Bem variável mesmo. E a duração total também variou muito, desde menos de uma semana até mais de 3 meses de intervenção. O custo, quando eles mencionaram nos estudos, geralmente ficou ali na faixa de 3 a 6 mil dólares. Ok, então temos resultados fortes, aplicação em vários lugares, por várias pessoas. Mas sempre tem um mas, né? Quais os pontos de atenção que a revisão levantou? O que a gente ainda não sabe direito? Exato. É aqui que entram as questões importantes. Apesar desse sucesso inicial todo, a revisão aponta umas lacunas que são críticas, sabe? A primeira, e talvez a principal, é a manutenção. Ou seja, esses ganhos incríveis, essa redução de quase 100%, ela se mantém depois que a terapia mais intensiva acaba? A longo prazo? Boa pergunta. Pois é. E os dados sobre isso são muito limitados. Menos de 10% dos participantes tiveram acompanhamento para ver isso. É uma interrogação gigante. Entendi. Que mais? Segundo ponto, generalização. Embora muitos estudos tenham dito que houve generalização, ou seja, a criança usou as habilidades fora da terapia, com outras pessoas, os detalhes de como isso foi medido ou garantido são meio escassos. Tipo, a criança aprende a pedir direitinho na sala de terapia, mas será que pede assim na escola ou no parquinho? Isso. E tem até um debate se ensinar aquelas formas de comunicação mais gerais que servem para tudo realmente funciona bem em situações bem específicas do dia a dia. Faz sentido a dúvida. Terceiro ponto, a telemedicina. Promissora, como a gente viu, mas os estudos que usaram focaram mais em crianças que já falavam bem. Será que funciona do mesmo jeito para quem não fala ou usa comunicação alternativa? Ainda não sabemos. Certo. E por fim, a revisão faz um apelo bem claro. Precisamos de mais estudos robustos, principalmente os ensaios clínicos randomizados, os RCTs. Esses são os estudos que comparam um tratamento com outro ou com um grupo controle, de forma bem rigorosa. Eles são essenciais para confirmar de vez a segurança e a eficácia do SBT, comparando com outras abordagens que já existem. Então, resumindo a ópera, o SBT parece ser uma ferramenta poderosa, né? Bem estruturada, combina técnicas conhecidas, tem esse foco legal nas habilidades e no bem-estar da criança, e os resultados iniciais, pelo menos de redução de comportamento, são realmente notáveis. Sim, é isso. A revisão mostra o SBT como uma abordagem assim muito promissora e que parece eficaz para reduzir comportamentos desafiadores no TEA. E funciona em contextos diferentes, com níveis de linguagem diferentes, mas, como a gente viu, a pesquisa ainda tem chão pela frente, principalmente para entender se os ganhos duram, como garantir que funcione na vida real e para ter essas comparações mais diretas com outros métodos através dos RCTs. Perfeito. E para quem está ouvindo a gente, acho que fica uma reflexão interessante, né? Pensando nessa ênfase toda do SBT em ensinar a comunicação, ensinar a tolerar e manter a criança feliz, relaxada e engajada, será que isso não muda um pouco a nossa ideia do que é sucesso no tratamento? Talvez o sucesso não seja só diminuir o comportamento problemático, mas também olhar para o bem-estar geral, para a capacidade da criança de se comunicar, de interagir melhor com o mundo, de forma mais positiva, mais autônoma. Fica aí para pensar.